Notícia urgentíssima, gravíssima, sobre Daniel Vorcaro dentro da prisão. Acaba de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Eu vim aqui correndo na velocidade da luz para trazer essa informação que assombrou Brasília neste exato momento. Vocês vão entender tudo, gente, tá? Outra informação urgentíssima. Alexandre de Moraes, ministro do STF, de forma surpreendente, acabou de determinar soltura, tá? Alexandre de Moraes, de forma surpreendente, essa decisão do Moraes pegou o Brasil inteiro de surpresa. O Moraes acabou de determinar soltura da prisão aqui agora, neste exato momento, e essa soltura da prisão tem a ver com condenação do 8 de janeiro, gente, tá? É notícia boa e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar dessa decisão do Alexandre de Moraes. Ele acabou de determinar a soltura e você vai gostar dessa notícia que eu vou explicar também nos mínimos detalhes. E o Lula, gente, acabou de ser humilhado. Neste exato momento, Lula da Silva acaba de ser humilhado. E Flávio Bolsonaro foi exaltado por uma turma, gente, que vocês vão ficar de queixo caído. É a pior notícia para o Lula em muitos anos. Vocês vão entender porque eu vou trazer essa informação também completa nesse boletim. Gente, além dessas outras várias informações, vocês já sabem como é que funciona, né? Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, faço questão de começar esse vídeo que esculhambou e detonou ministros do STF. De quebra, revelou aqui uma bomba contra o ministro que vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão entender. Assistam com muita atenção. A reação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, é inadmissível. Ela, no começo do ano eleitoral, a campanha nem deflagrada ainda, mostra os dentes, se não já mordendo, da censura para intimidar. Não é nenhuma novidade a censura no Brasil, tem havido nos últimos anos, sob o famoso inquérito de Alexandre de Moraes. Esse é o ponto de partida, já falamos muito sobre isso, você já falou, eu falei ontem no Tem Método também, sobre a reação à sátira e o perigo aí contido, como também manifestação de intimidação. Mas qual é o contexto disso tudo? A gente precisa lembrar dos últimos tempos em que o ministro Gilmar Mendes disse, ecoando o Mato Grosso profundo, disse: não me chame para dança que eu posso aceitar. Uma ameaça. E é dessa forma que eu entendo essa reação. O ministro reclamava, vamos lembrar também na semana passada, falando em contexto, o ministro Gilmar Mendes reclamava de Flávio Dino, aliás, admissão de clientelismo da parte de um ministro do Supremo. Romeu Zema criticava, e tudo vira ataque, né? Também tem isso, a corrupção da palavra. A crítica, inclusive, é que nós fazemos aqui, não nos iludamos. Vira ataque a ministro do Supremo. Então, segundo Gilmar Mendes, havia uma injustiça, haveria uma deslealdade de Romeu Zema, porque Zema estava atacando o Supremo Tribunal Federal, mesmo tendo o Supremo Tribunal Federal ajudado o Estado de Minas Gerais em matéria fiscal quando Romeu Zema precisou. Olha a loucura! Estou até sendo generoso na qualificação, na adjetivação. Veja isso como se tornou normal. A ideia de que, porque eu, ministro do Supremo, tomei uma decisão, que a gente precisa acreditar que seja com base na lei, uma decisão fiscal favorável ao Estado de Minas, por causa disso eu espero subserviência do agente político, ele não pode me criticar. Contido aí a possível consequência de que agora me criticando, se o Estado, ou sei lá o que você represente, precisar recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ferrou. Não conte comigo. Isso está posto, certo? E como desdobramento disso, chegamos ao inquérito das fake news, temos ministro Gilmar Mendes representando notícia-crime contra Romeu Zema sobre o Teatro dos Fantoches, que eu devo dizer, é divertidíssimo. Eu quero mais isso no debate público, é para isso que o debate público existe. No campo da política é isso. E se o ministro Gilmar Mendes se sente prejudicado de alguma maneira com o que está ali no Teatro do Fantoche, vá para o recurso no termo correto. Certamente não é o inquérito das fake news. Nós estamos falando, se houver alguma reclamação possível, de crime contra a honra. E nesse caso, contra Romeu Zema, não tendo foro por prerrogativa de função mais, primeira instância. Outro lugar longe do Supremo Tribunal Federal. A questão é que os ministros do Supremo querem manter o controle sobre tudo, o instrumento de intimidação em que se converteu não, sempre foi o inquérito das fake news. Então, Gilmar Mendes, alô Alexandre, está aberto o inquérito onipresente, infinito, esponjoso, que absorve tudo, que tem tudo por objeto, tudo sendo ataque a ministro do Supremo, tudo sendo perseguição contra o ministro do Supremo. Mete aí. Então nós temos notícia-crime contra Romeu Zema. Por que no Supremo? Por que no inquérito das fake news? Porque eles querem. Porque tudo cabe nesse inquérito. Porque tudo, repito, é ataque a ministro do Supremo.
Nós mesmos aqui correndo o risco da interpretação da crítica jornalística legítima sendo encaixado como ataque. E, de repente, num inquérito como esse. Como, aliás, aconteceu com o Luiz Pablo, lá do Maranhão, de que tanto falamos aqui, tema dessa coluna também. O Luiz Pablo, que, ele é do grupo político adversário do Dino. Primeiro que Flávio Dino não tem que ter grupo político, ele é ministro do Supremo. Se ele tem grupo político, tá tudo errado. Mas, naquele caso, o Luiz Pablo, do Maranhão, fez uma reportagem tecnicamente correta, no caso concreto, apontando desvio do ministro Flávio Dino no uso de veículos oficiais da Justiça do Maranhão, que deveriam ser exclusividade do Judiciário do Maranhão, usado, cedido, sem sessão formal, para o uso de Dino e da sua família, sem qualquer registro. Uma irregularidade. E como o Flávio Dino não podia explicar isso, não podia responder a isso, taca-lhe pau, inquérito das fake news, inquérito xandônico. Busca e apreensão contra Luiz Pablo por perseguição, crime de perseguição contra o cara. Veja que serve, se não como um instrumento de intimidação, contra todos nós, o inquérito das fake news. E agora esse. Agora esse do ministro Gilmar Mendes, por causa dos fantoches, também no inquérito xandônico, no inquérito das fake news, a investigação pedida. E aí o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que no caso do Banco Master, no caso do Daniel Vorcaro, não tem pressa para nada, nada é urgente, não tem razão para prisão preventiva de um obstrutor de justiça, ele não é urgente. Nesse caso aí, pode apostar, taca-lhe pau, daqui a pouco tá a investigação correndo aí por causa de uma sátira. Isso é abuso de poder. Isso é abuso de poder, um caminho muito perigoso para quem achava que de repente o inquérito das fake news pudesse acabar. Está perto do fim. Nada. Ano eleitoral. Os ministros supremos, sem poder explicar várias das suas relações, vão dobrar a aposta no inquérito das fake news. É para isso que ele serve. Triste, né, gente? Tá muito triste. Abre um precedente abominável, né? Você vê uma sátira deixar um candidato inelegível, gente, tá? Isso aqui realmente virou a República das Bananas. É por isso que o judiciário brasileiro perdeu completamente a credibilidade, não perante só os juízes internacionais, magistrados internacionais. Eles, quando vem esse tipo de notícia aqui no Brasil, eu acho que eles devem rir um pro outro. Eu fico imaginando, gente, os magistrados da Suprema Corte lá dos Estados Unidos, quando ficam sabendo uma notícia, conversando entre si dessa aberração que o Gilmar Mendes acabou de fazer aqui. Tipo, ele viu uma sátira, não gostou da crítica e partiu pra cima. Retaliação. Quero inelegível. Quero fora, quero... Isso é democracia, gente, tá? É inacreditável, simplesmente inacreditável a chicana que virou o judiciário brasileiro, gente. É tipo assim, se eu não gostei, eu vou derrubar, eu vou aniquilar, eu vou destruir a pessoa. Se eu não gostei, eu vou acabar com a pessoa, eu vou destruir, eu vou eliminar, tirar da vida política no Brasil. É mais ou menos isso, gente, tá? É como se a gente estivesse vivendo numa Venezuela, tá? Só que lá na Venezuela, quem fazia isso era o próprio Maduro. Aqui a gente está assistindo decisões vindas de quem deveria estar defendendo a Constituição e a lei. O que é mais abominável ainda, simplesmente assim, é surreal. Eu vou até concordar, é surreal o que a gente está assistindo nessas últimas semanas, né? A gente vem acompanhando desde o 8 de janeiro, mas agora foi assim, o fim da picada, né? É o fim da picada. É o fim da picada, gente, tá? Isso mostra o nível do desespero. Isso mostra o nível do desespero dos ministros do STF. Porque eles sabem muito bem, gente, tá? Que a depender da nova composição do Senado Federal a partir de janeiro de 2027, a casa vai cair para muito deles. Pelo menos essa é a promessa do Bolsonaro. Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E parece que eles já estão tratando de tentar contornar a situação, né? É simplesmente inacreditável. Vamos lá, gente. Vocês gostaram? Eu gostei, gente, tá? Nossa, foi pra cima, né? Disse só verdades. Partiu pra cima dos ministros do STF, expôs os escândalos, as decisões e ficou apavorado, né, gente? Qual é o jornalista? Quem é o cidadão brasileiro que não fica apavorado com o que a gente está assistindo, vindo do STF a todo instante? A todo instante vem uma aberração do STF. E a insegurança jurídica, como é que fica? Difícil, gente, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui a informação para vocês. Antes de trazer aqui uma notícia bombástica, gente, tá? Sobre o Daniel Vorcaro agora na prisão.
Eu vou trazer essa informação que está preocupando muita gente. O ministro André Mendonça, eu vou trazer daqui a pouco essa informação para vocês, porque antes, deixa eu trazer aqui, porque a notícia é boa. É tão raro, gente, vir notícia boa do Moraes, que eu tô me beliscando aqui para ter certeza que isso realmente aconteceu. Eu fui em outros jornais para ter certeza que realmente, porque coisa boa vinda do Moraes é tão raro. Mas aconteceu, gente. Moraes suspende por 120 dias início de execução penal de advogada presa pelo 8 de janeiro. Ah, Fabiana, notícia boa? É parcial, mas é notícia boa. Suspendeu a prisão. Meu Deus, você tem noção do que é 120 dias na vida de uma pessoa, gente, tá? É só a pessoa estar na pele para saber quanto isso é importante. O ministro do... Vou trazer até a foto aqui para vocês, para a lisura da informação. É ela, essa aqui que está aqui na sua tela, gente, tá? O Moraes acabou de suspender a prisão dela por 120 dias, ó. Moraes suspende a ação contra a mineira, condenada pelo 8 de janeiro. Para a informação estar completa, tá aqui. O ministro do STF, Alexandre Moraes, determinou no último domingo o adiamento por 120 dias do início da execução da pena da advogada condenada a 14 anos por participação naquele ato do 8 de janeiro. Aline Moraes de Barros realizou cirurgia de histerectomia total para remoção de útero. Ela havia sido autorizada por Moraes a ficar sem tornozeleira eletrônica apenas no período de realização do procedimento. Passado o acompanhamento pós-operatório, a defesa pediu um prazo de 60 dias para a recolocação do dispositivo, sob o argumento de que a advogada passou por um procedimento bastante agressivo e está impossibilitada de se locomover. O ministro acatou, ele aceitou a justificativa e concedeu um prazo de 120 dias. Também determinou por esse mesmo período o adiamento do início da execução penal de Aline. Tá aí, gente, tá? Que coisa, é tão raro, a gente fica até... Sabe assim, aquele ditado? A esmola, quando é demais, o santo desconfia. Eu tô até desconfiada. O que tá acontecendo com o Moraes? Que finalmente deu uma decisão favorável à soltura, gente, tá? Pelo menos por 120 dias, após uma recuperação, que é um momento que a gente precisa muito, né? A gente passa por um procedimento cirúrgico. Eu já fiz cirurgia, gente, o pós-operatório, dependendo da cirurgia, é simplesmente assim, é chocante para a pessoa. E ela precisa de carinho, de proteção, da família, de cuidados, higiene, coisa que dentro de uma prisão é praticamente impossível tudo isso, né? Você ter acesso a tudo isso. Então é muito importante essa decisão do Moraes ter tomado aqui há poucos instantes. Vamos falar sobre o... Antes de falar sobre o Daniel Vorcaro, eu preciso trazer aqui um vídeo, na verdade uma informação, vou trazer essa aqui, do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Daqui a pouco. Daniel Vorcaro, gente, é encontrado sangrando dentro da prisão. Já vou até dar um spoiler aqui agora para vocês. A Polícia Federal acabou de encontrar o Daniel Vorcaro sangrando dentro da prisão. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou Brasília. Mas antes, deixa eu trazer aqui o Flávio Bolsonaro, que tá indo com os dois pés na porta contra o Lula da Silva. Ele tá fazendo o possível e o impossível para salvar esse povo brasileiro. Flávio reage a gasto do governo Lula com o aluguel de cruzeiros na COP30. Sim, Flávio Bolsonaro está fazendo questão de expor para o Brasil inteiro o cuidado que o Lula tem com o nosso dinheiro, ou seja, nenhum. Senador e presidenciável Flávio Bolsonaro reagiu, à reportagem da coluna Igor Gadelha sobre o gasto de 350 milhões do governo Lula para alugar cruzeiros na COP30, a conferência do clima da ONU, que foi um fiasco, um grande fiasco dentro desse desgoverno Lula. Nas redes sociais, o Flávio classificou o gasto como surreal e questionou o legado do evento para a população do Pará. A COP30 ocorreu em novembro de 25, em Belém, capital paraense. Com 350 milhões, dava para construir 40 UPAs para atender até 450 pessoas por dia, mas não foram construídas. Lula torrou alugando cruzeiros, disse o senador nas redes sociais.
Aqui o Flávio pegou pesado com o Lula, gente, tá? Bateu num ponto que o Lula odeia, porque o Lula se auto-intitula pai dos pobres. Mas aí o Lula torrou 350 milhões com os ricos, magnatas, muita gente que vinha de outros países. Torrou 350 com milionários, pessoas, né, financeiramente bem, né? E deixou os pobres de lado. Ao invés de gastar esse dinheiro construindo UPAs, comprando leito de UTIs para as famílias lá, né, em Belém terem acesso a um tratamento de saúde, né, digno, não. O Lula preferiu pegar esses 350 milhões e torrar com os magnatas. Gente, muita gente rica utilizou desse dinheiro. Segundo a Casa Civil, o aluguel foi feito pela Secretaria Especial da COP30, vinculada ao Ministério por meio da Embratur. A agência, por sua vez, contratou a Qualitours, agência de viagens e turismo limitada. Inclusive, o próprio Metrópolis denunciou que uma dessas empresas contratadas na Flop 30 desse cruzeiro aí é de um sócio do Daniel Vorcaro, mais uma vez Lula, né? O governo Lula atrelado com o Daniel Vorcaro e por aí vai, né, gente, tá? Lula sem um pingo de dó. Naquele fiasco da Flop 30, foi lá e torrou 350 milhões do nosso dinheiro. Tudo isso quem pagou, gente, fomos nós. Dinheiro do nosso suado imposto foi pro Lula torrar. Me lembro só daquela imagem da Janja, Daniele Franco dançando lá em cima daquele, né, iate de luxo, navio de luxo lá, né, gente? Tudo aquilo bancado por nós, gente, tá? Eu fico pensando nesses esquerdistas, o que é que eles têm na cabeça, gente, tá? Em votar em Lula novamente. 350 milhões, quanta coisa não daria para fazer com 350 milhões, gente? Meu Deus do céu! Escola, daria para construir escola para um município que, né, tá precisando. É uma tragédia, né? Vamos lá, vamos falar sobre Daniel Vorcaro agora, gente, tá? Polícia Federal, olha só que notícia urgentíssima. Agora, Daniel Vorcaro urina sangue na prisão e deve ir para o hospital, diz Folha de São Paulo. Ontem à noite, eu tinha trazido a informação para vocês que Daniel Vorcaro tinha passado mal. Ontem à noite, o último vídeo de ontem, eu trouxe essa informação para vocês, que ele tinha passado mal. E hoje, inclusive ontem, né, os médicos disseram que ia fazer alguns exames. Mas hoje, a Polícia Federal encontrou o Daniel Vorcaro sangrando, urinando, tá? Urinando sangue dentro da cela dele na prisão, gente. Essa informação acabou de ser publicada pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Daniel Vorcaro urina sangue e deve ir para o hospital. É a Mônica Bergamo que teve acesso a essa informação. O ex-bancário Daniel Vorcaro urinou sangue no final de semana e deve deixar a superintendência da Polícia Federal em Brasília nas próximas horas para fazer exames em um hospital. O dono do Banco Master passou mal na segunda e recebeu a visita de um médico na prisão. A eventual saída para um hospital para a realização de exames depende de autorização judicial, ele depende da autorização do André Mendonça, gente, tá? O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, do STF. O banqueiro também enfrentou restrições recentes na prisão. O banqueiro também enfrentou restrições recentes na prisão. Segundo a coluna Igor Gadelha no site Metrópolis, ele ficou 5 dias sem receber advogados devido a uma detetização na sede da Polícia Federal que se estendeu até o feriado de Tiradentes. Então ele ficou sem receber os advogados e agora a Mônica Bergamo acabou de revelar, trazer a informação de que Daniel Vorcaro foi encontrado urinando sangue dentro da prisão e vai ter que ir para o hospital fazer alguns exames, gente, tá? E para finalizar, gente, lembrando que tem que cuidar muito bem da saúde desse homem, né? Esse homem sabe muita coisa, vai revelar muita coisa, tem muitas autoridades em Brasília que estão muito apreensivas com a delação do Daniel Vorcaro, que está sendo tão aguardada quanto a final da Copa do Mundo. Quando o Brasil participa, então, na final,
tão aguardada quanto. Então, o pessoal tem que cuidar, Daniel Volcaro tem que cuidar, porque esse homem tem muita coisa para contar para o povo brasileiro, tem muita coisa para revelar ao povo brasileiro, gente, tá? Através dessa delação que está quase acontecendo. E para finalizar, gente, tá aqui. Lula cogita expulsar agentes dos Estados Unidos após ordem de saída de delegado da Polícia Federal. Eu acabei de ter acesso aqui a uma informação de que já está acontecendo. O Lula não só ameaçou, mas como ele cumpriu a sua promessa. Mas eu trouxe aqui só para trazer um spoiler do que eu vou trazer no próximo boletim para vocês. Lula acabou de cumprir essa promessa que ele acabou de fazer. Sim, gente, tá? O Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal do Lula, acabou de confirmar uma notícia bombástica sobre um agente americano aqui dentro do Brasil, que o Lula prometeu vingança, né? Ele prometeu e acabou de cumprir. E agora, qual vai ser a reação de Donald Trump? Mas eu vou explicar todos os detalhes dessa decisão do Lula, do seu diretor da Polícia Federal, em retaliação a Donald Trump, no próximo boletim, porque é um assunto mais complexo. Eu vou precisar de mais tempo para explicar aqui para vocês no que isso pode ser negativo para o Lula, gente, tá? O Lula, ao que tudo indica, acabou de dar seu maior tiro no pé, se vingando de Donald Trump. O Lula sendo ignorado, humilhado como nunca antes na história desse país. É exatamente isso que acabou de sair na imprensa, gente, tá? Olha lá em cima, ó. Aqui do ladinho, ó. Agro ignora Lula e convida Flávio para evento em Mato Grosso em ano eleitoral. O Agro no Mato Grosso, tá, gente? Que é um dos maiores eventos do Brasil no que diz respeito ao agro, acabou de humilhar, descartar, humilhar o Lula e simplesmente enalteceu Flávio Bolsonaro. E a gente tem informação de bastidor que o Lula tá furioso aqui com essa notícia. Vocês vão entender o porquê, vejam só. Amanhã tem a ver com agronegócio, tem a ver com Lula, tem a ver com Flávio Bolsonaro. O que vai acontecer? Hoje o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, vai participar de uma feira do agronegócio lá no Mato Grosso, em Sinop. O presidente Lula não foi nem convidado para este evento. Essa feira, a Norte Show, ela reúne o setor produtivo em um evento com cerca de 400 expositores, promove também políticos, influenciadores da direita, com palestras, debates. Em outras edições já recebeu Jair Bolsonaro, já recebeu o deputado Nicolas Ferreira. A gente vem acompanhando algumas resistências que acontecem do setor do agro a Lula no Centro-Oeste, e ela é causada principalmente pela relação entre o PT, movimentos sociais, em especial o MST, a agenda ambiental do partido, a cultura de família e propriedade e a menor dependência também de programas sociais como Bolsa Família. Vamos lá, Sakamoto, qual a importância dessa feira para o agro como um todo? E realmente, agro está muito distante de Lula? Lula consegue algum tipo de apoio no agro nessas eleições? Então, essas feiras, como as do Mato Grosso, são importantes porque o Mato Grosso hoje é uma das principais pontas de lança do agronegócio nacional, né? Então não tem dúvida nenhuma. É claro que a importância ela é menor do que uma AgriShow, né, em Ribeirão Preto, entre outras, né? Só que não é novidade, né, que o agronegócio não convide ou desconvide. 2023, inclusive, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, chegou a ser desconvidado da AgriShow, né, após a confirmação da presença do Bolsonaro. Essas feiras agropecuárias, elas têm uma clara orientação política, não tenha dúvida nenhuma, né? Não todas, mas as grandes, elas têm servido, sim, de plataforma para políticos que são da direita, que são de oposição. Parte do agronegócio, ele é bastante pragmático, né? Vê que, por exemplo, no governo Lula você tem uma liberação recorde de plano safra, centenas de bilhões, aquelas coisas que o próprio ministro da Agricultura sobre o Lula concedeu boa parte das coisas que o agronegócio queria, né? Até em montantes recordes, mas tem uma parte que não é pragmática, tem uma parte que é ideológica, né? E aí é claro que vai fazer esse ataque, vai fazer esse convite de forma enviesada. Né, dizendo, olha, o agro tá com A, tá com B, então tá com Flávio, tá com Caiado, não tá com o Lula. O Lula não tem. Aí é uma coisa interessante, porque é o seguinte, o Lula não tem a maioria, vai ser uma briga, mas não é uma briga nova, Fabiola. Essa coisa de não convidar, desconvidar, fazer campanha para A, para B e não pro PT, não é novidade, inclusive, dentro do governo, e acho que até o governo conta com isso. Eu acho que é a exploração do assunto e como isso é divulgado, né? Ô, Josias, como é que você vê esse evento acontecendo lá?
Gente, a notícia não é muito boa para Lula da Silva, né, gente, tá? É muito humilhante, né? Você ter uma manchete dessa aqui, né? Agro, né? Um dos maiores eventos, né? Em Sinop, um dos maiores eventos no agro no Brasil, gente, tá? Ignora o Lula. Tipo assim, humilha. Isso aqui, gente, é humilhar. Porque quem é o atual presidente? É o Lula. Então você pensa assim, nossa, eles vão convidar o presidente da República. Mas não, gente. Eles estão convidando é o futuro presidente do Brasil. Eles são visionários. Tipo assim, cara, por que eu vou convidar Lula se ele tá aqui despencando nas pesquisas? Claro que não é a primeira vez, né? O próprio ministro do Lula já foi humilhado anteriormente. Agora fizeram questão de humilhar o Lula também. Ou seja, gente do céu, Lula humilhado na Alemanha pelo chanceler lá, que deixou o Lula falando sozinho. Lula humilhado lá em Lisboa, que ele foi recebido com teve aquela recepção, né? O povo chamando ele de ladrão, de corrupto. E agora, o agro aqui no Brasil preparou essa surpresinha pro Lula. Ou seja, aqui você não é bem-vindo, persona non grata, né? E não foi convidado, gente. Que vergonha pro Lula, meu Deus do céu. Gente, é por isso que eu falo pra vocês, na fila da vergonha o Lula deve ter passado 1 zilhão de vezes, porque vai gostar de passar vergonha. Agora, gente, vocês me enviaram esse vídeo lá no direct do meu Instagram, falando nisso, gente. Se você não tá acompanhando a gente, acompanha, porque eu tô sempre postando conteúdo lá no Instagram. Pra me encontrar lá no Instagram, muita gente fala, Fabiana, mas como é que eu faço pra te encontrar, gente? É só vocês ir lá no Instagram e colocar assim, ó, Fabiana Cardoso Contadoras. Vai estar a mesma roupinha que eu uso aqui nesse canal, mesma coisinha, mesma fotinho, exatamente para ajudar vocês me encontrarem lá. Vai lá, gente, tá certo que eu tô sempre postando conteúdos também para vocês lá no Instagram. E vocês me enviaram esse vídeo, eu vim correndo trazer para vocês. São ninjas, como eu tenho orgulho de cada inscrito aqui desse canal. Vocês me enviaram lá, pediu para trazer aqui, tá aqui, gente. Não, pedido de vocês não é um simples pedido, é uma ordem, tá? Aqui a gente é família mesmo. Vejam só, gente, tá? Olha só que interessante. O apartamento de Alexandre de Moraes, lá em Campos do Jordão, foi presente do Vorcaro, gente, tá? Jornalista, o Merval, dentro da Globo News, levantou essa suspeita. Será que o apartamento do Alexandre de Moraes, lá em Campos do Jordão, será que ele não foi presente do Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro costumava dar muitos presentes, né? Apartamentos de luxo para as namoradinhas. E será que o Moraes não levou um presentinho do Lula? Bom, gente, quem está levantando essa questão, esse questionamento, essa dúvida, é o próprio jornalista da Globo, hein? Jornalista da Globo expondo Alexandre de Moraes. Será? Assistam, gente. Aí vocês vão colocar a opinião de vocês aqui embaixo. Tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Isso não precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Gente, deixando bem claro, tá? Não sou eu que tô aqui levantando esse questionamento, gente. É um jornalista do alto escalão dentro da Globo News, porque realmente muita gente não deu muita bola para esse diálogo, mas esse diálogo vazou na imprensa, gente, tá? Em um dado momento, entre aquelas várias conversas da ex-primeira-dama, né, a Marta Kraft, e o Daniel Vorcaro, teve um momento em que ela fez essa pergunta pro Vorcaro. E aí, meu bem, ele gostou do apartamento? E agora veio essa pergunta, essa dúvida do Merval. Que apartamento é esse? Por que ela fez essa pergunta se ele gostou do apartamento? Será que é um apartamento que ele iria dar ou deu para o ministro Alexandre de Moraes de presente? Será que Daniel Vorcaro daria, por algum motivo, um apartamento de presente para Alexandre de Moraes e a esposa do Moraes? E aí, gente, vocês acham que Daniel Vorcaro seria tão generoso assim com Alexandre e esposa?
Bom, gente, eu trouxe a notícia, trouxe o vídeo que vocês me enviaram lá no Instagram. A opinião eu vou deixar por conta de vocês. Vocês acham que o Daniel Alvorcaro teria sido tão generoso assim de dar um apartamento caríssimo? Campo do Jordão, aquilo ali, gente, tá? É caríssimo o apartamento ali. Será? Será? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.